Boa tarde, eu sou a Esther, nutricionista infantil do Rio de Janeiro. Sou nutricionista da rede pública, tenho uma experiência com nutrição infantil de vários anos e estou aqui para passar para vocês o básico, conceitos básicos que um nutricionista ou alguém que se interessa por nutrição infantil deve ter. Okay? Então, a primeira coisa que você tem que pensar em nutrição infantil, o primeiro passo é a amamentação. Você vê como o início da vida, os primeiros 1000 dias de vida são importantes para o desenvolvimento da criança, tanto no sentido neurológico, quanto no sentido motor, quanto no sentido de se adaptar a novos tipos de alimentação. Então, tudo se inicia na amamentação, né? Então, eu fiz um pequeno relato, na verdade, dividido em tópicos para facilitar a compreensão, ok? Então, a gente vai fazer primeiro a introdução, depois uma anatomia da mama humana, fase de produção do leite materno, composição desse leite, e um paralelo entre o leite materno e o leite de vaca. Então, a introdução, o leite materno deve ser o primeiro alimento oferecido ao recém-nascido, por apresentar diversos componentes, como nutrientes essenciais, fatores imunológicos, antimicrobianos, anti-inflamatórios e hormônios. Ele estimula o desenvolvimento afetivo, psicológico e a maturação do trato gastrointestinal. Por isso, a prática do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade torna-se essencial para a saúde do recém-nascido. Então, esses nutrientes essenciais, por que eles são essenciais? Porque o organismo não produz a partir do metabolismo. Então, eles necessitam ser absorvidos através da via alimentar. Não são produzidos no organismo, né? Fatores imunológicos. Todos aqueles anticorpos produzidos pela mãe, ele vai passar para a criança no momento da amamentação. Então, é como se fosse assim uma pré-vacina. A mãe, ela vai passar para o bebê a proteção que ela já adquiriu ao longo da vida, para que essa criança construa as próprias defesas a partir disso. Antimicrobianos, anti-inflamatórios e hormônios. Muitos hormônios da gravidez, da própria amamentação, são passados, né? Por isso até que o uso de anticoncepcional oral durante a amamentação tem que ser moderado e específico para pessoas que estão amamentando, justamente porque alguns hormônios sexuais passam através do aleitamento. Então, existem anticoncepcionais orais, né, que são exclusivos para quem amamenta, e essa dosagem do hormônio, né? Então, vamos passar? Então, a anatomia da mama, aqui simples, né? Aqui são os ductos lactíferos, né? E a massa amarela de gordura que a mama tem. E é muito importante a questão da pega no momento da amamentação, para que a criança possa abocanhar no momento da amamentação esses ductos para produzir o leite, para que sair melhor esse leite. Então, esses ductos, eles são assim, muito atingidos através dos hormônios, principalmente a ocitocina, né? Que vai produzir o leite. Então, eles são muito sensíveis às cargas hormonais. A própria sucção, ela estimula, através, neurologicamente falando, né? Ela estimula a hipófise. No momento que o bebê suga, há uma estimulação da hipófise para que haja produção de ocitocina
para a produção de leite materno. Então, é como se fosse um sinal, quanto mais a criança pega no seio, estimula, mais eu vou ter leite, porque eu vou ter essa produção a nível de hipófise, né? Então, vai ter aquela estimulação na verdade. A criança pega, é um ciclo, amamenta, produz mais, amamenta, produz mais. Se ela não suga, automaticamente não vai ter estímulo, essa amamentação vai cessar ou vai diminuir, vai cessar, né? E as fases da produção? Esse leite, ele não é a mesma coisa durante todo o tempo. Eu tenho essas fases aí, antes do bebê nascer, já começa. Olha, entre 10º e 22º ano, já começa a fase de você já produziu algum leite. Quem já ficou grávida já percebeu isso, né? E você já começa a ter um negocinho ali que parece água, vai sair de alguma coisa, né? Então já vai já. Então a luz é iniciada após a expulsão da placenta. A prolactina é o principal hormônio, né? Envolvido no processo. E a galactopoiese é durante a amamentação, né? A gente vai com o mecanismo envolvendo a prolactina e a ocitocina. Obrigada aí. Então, vai passar. O leite materno é um alimento completo, apresenta em sua composição mais de 200 alimentos. Desde os principais, a água, a proteína, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais, anticorpos, antimicrobianos, imunomoduladores, anti-inflamatórios e leucócitos, e o hormônio em si, né? Que vai ajudar aí a todo esse processo. Na minha opinião, os mais importantes, tudo é importante, mas os mais importantes são os macronutrientes, né? E também os anticorpos que você passar. Os macronutrientes adaptados à natureza humana, né? Porque se você tem outro tipo de leite, que a gente vai falar depois, você tem um leite adaptado às proteínas a outra espécie de origem. Qual é a espécie? Um bezerro. E como é um bezerro? Ele tem, o que o bezerro tem? Muita massa muscular. Então, como é que tem que ser essa proteína? Muito pesada, muito anovelada, muito adaptada para o bezerro. O ser humano não precisa. Então, a proteína do leite materno vai ser adaptada à necessidade proteica de desenvolver do bebê. É importante lembrar que a composição do leite depende do estágio da lactação, se o parto foi a termo ou não, além das necessidades do lactente. A partir daí vai ser identificado como colostro, leite de transição e leite maduro. Então, como vocês acham, qual é a diferença que existe entre o colostro e o leite maduro? A composição. Como é que vocês acham que deve ser? O colostro tem menos gordura, eu acho, né? Não bem, mas ele muda a quantidade de proteína e gordura, né? Sim, o colostro vai ter uma quantidade proteica maior, porque nessa fase a criança ela vai crescer muito, vai precisar de subsídios para poder crescer, né? Você vê que uma criança, o colostro é o primeiro leite. Então, com o passar do tempo, a criança, ela vai precisando de proteína, mas também vai precisando de mais o quê? De energia, para poder ganhar peso, né? Então, o leite maduro, ele vai ter muito mais gordura. Gente, é impressionante, porque o que acontece? Até a cor muda. Ontem, na visita ao banco de leite, gente, você percebe notoriamente isso. O colostro branquinho, aquilo muito leve, né? E o leite maduro, se for comparar os dois vidros, amarelo, bastante amarelo.
É bem assim as fases, né? Dá para perceber. E lá elas calculam, eu achei super interessante. Elas calculam o valor calórico do leite dali, que é produzido pelas mães. Tem uma série de equipamentos que favorecem isso. Eu achei Então vai sofrendo redução com o passar do tempo. Então, geralmente o leite maduro tem 70 quilocalorias em 100 e a secreção média de 700 a 900 ml por dia. Produz 1 litro. Então, leite materno e leite de vaca, esse quadro em paralelo. Energia lá, colostro, leite maduro, leite de vaca. Aí você vai dizer, meu Deus, gente, o leite maduro tem mais calorias que o leite de vaca, né? Lactose, tem mais do que o leite de vaca. Proteína, olha lá. Então vai dizer, é por isso que muita gente diz que o leite materno é fraco, que o leite materno não alimenta o bebê. Olha lá a quantidade de proteína que tem o leite de vaca, olha a quantidade de proteína que tem o leite maduro. Mas eu já expliquei anteriormente por que isso acontece. Porque o leite de vaca, ele é produzido para quem? Bezerro. E como é que é o bezerro? É músculo puro. Ele já sai andando. O que não acontece com o bebê. O bebê, ele tem uma massa muscular pequena, a constituição corporal dele tem um percentual muito grande de água, né? Então, tudo é adaptado à constituição do filhote, né? O único ser na cadeia, né, alimentar que se utiliza de outro animal para amamentar o seu filhote é o homem. Você não vê, por exemplo, um tigre, são mamíferos, né? Um tigre amamentando um macaco e vice-versa, o macaco alimentando o tigre. Vê? E nenhum na natureza não acontece na natureza. Ou então, uma capivara amamentando um rato. Já viu isso? Um gato amamentando um cachorro. O único na natureza ser que alimenta seus filhotes, faz uso de outro animal, é o homem. E, na verdade, o que acontece? O leite da vaca ele é produzido biologicamente para o filhote dela, que vem a ser um bezerro. Por isso, essa constituição tão diferente, né? Que as necessidades são diferentes. Tá? O leite maduro, a quantidade de caseína de açúcar muito maior. Proteína de soro muito maior. Por que a proteína de soro é tão grande no colostro do leite maduro? O que será? Porque aí se engloba o que? Os anticorpos. Anticorpos estão todos na proteína de soro. Olha a quantidade, olha o que o leite de vaca fornece. E fornece até alguns, mas que no processo de industrialização se perde, né? Na verdade, não parece nada. A alfa-lactoalbumina, zero, gordura. Leite maduro tem muito mais gordura que o leite de vaca. Vitamina, olha a quantidade que tem o leite de vaca A e o maduro. Vitamina D, vitamina E, muito mais. E vitamina K, muito mais no leite de vaca. Mas na verdade, essas vitaminas aí, lipossolúveis, que não são desfeitas na industrialização. Aquelas vitaminas hidrossolúveis, na verdade, no processo de industrialização se perdem todas. Não tem. A não ser que mais à frente a gente vai ver, se adiciona ao leite, mas depois que ele é industrializado. Como isso tudo a indústria tentou adaptar leite à forma do leite humano.
Então, criou-se as fórmulas infantis, que na verdade são leite de vaca, o leite de vaca modulado industrialmente para se parecer o mais possível com o leite materno, né? Então, as fórmulas infantis devem ter suas composições de acordo com a recomendação do Códex OMS. Define as fórmulas infantis como um produto à base de leite de vaca e de outros animais, ou de outros componentes comestíveis de origem animal ou vegetal. Então a gente fala aqui no leite de soja, no leite de arroz, né? Então, as fórmulas de partida. Por que partida? Porque são as primeiras a serem usadas, né? Então eu tenho as fórmulas 1, que na verdade aqui no Brasil nós temos dois grandes concorrentes de leite materno, que é a Danone, o laboratório da Danone, e o da Nestlé, né? Na verdade são mundialmente, mas aqui no Brasil os grandes concorrentes são esses dois aí, que são usados mais comumente, né? Então, na verdade esses leites, a parte que é trabalhada são as proteínas. Por quê? Como eu já expliquei anteriormente, o leite de vaca, ela tem uma proteína pesada, uma proteína complexa. E aí se vai partir essa proteína, quer dizer, hidrolisar para que ela fique com a configuração mais aceitável à absorção, né? Com o objetivo de quê? De diminuir as alergias. Porque quando a proteína é muito pesada, muito densa, o organismo pode, no momento da absorção, reagir a essa e tornar uma alergia. Então, na verdade, criar-se uma alergia, né? E são muito comuns na infância, né? Processos alérgicos. Então, eles hidrolisam, quer dizer, eles partem essa proteína em pedaços menores para que elas se assemelhem à proteína do leite humano, que, como eu falei, que ela é menos densa, né? E a de segmento 2 e 3. Por quê? A de partida ela vai de 0 a 6 meses. E de 6 meses em diante eu tenho a 2. E a partir do final do primeiro ano, ela tem a 3, né? E as fórmulas depois disso, temos as fórmulas lácteas, que na verdade são leite de vaca engrossado. É esse leite em pó integral, normal, né? Acrescido de farinhas, maisena, gema e aveia. E aveia é rica em fibras, né? Com farinhas que devem sofrer corrupção por serem ricas em amido. Então ela tem que ser cozida, né? Então essas farinhas elas têm um percentual, essas fórmulas, né? 13% de água, de leite em pó, a água é o volume total que eu quero, a farinha 3,5%, o açúcar 7%. São ricas em amido, então ela tem alto poder de liquificação, então ela engrossa muito. Então tem que ter cuidado, o percentual tem que ser muito menor do que o de açúcar, né? E as farinhas pré-cozidas, que não necessitam de cocção, que é o mucilon, farinha láctea, então são as queridinhas, né? Aqui, né? Pode passar. E aí, elas vão, mesmo a configuração, sendo que o mucilon, ele deve ser 10% por ser rico em sacarose. A sacarose não tem poder engrossante. Então, eu posso botar um 10% de acréscimo, que ela vai engrossar pouco, não tanto. Então eu coloquei aqui, ó, algumas farinhas, né? 2 farinha láctea, não precisa de cocção, arroz e aveia, mucilon, tem vários sabores, né? Tem de milho, tem de arroz, que ele não precisa de cocção. Você pode adicionar o leite ali, já a cremogema não, ela é rica em amido e açúcar e precisa ser coccionada. Então, eu coloquei essas farinhas aí porque a maioria das pessoas não conhece.
mercado, a maioria, eu noto que a aula, quando é direcionada aos estagiários, eles não conhecem como é um psilon, uma cremogênea. Aí eu coloquei aí a figura celebrar. Então, vamos lá. Então eu tenho as fórmulas parcialmente hidrolizadas, que é a proteína do leite de vaca hidrolisada a peptídeos, que é o pregobin. Ele é indicado a pacientes portadores de APLV. Você sabe o que é APLV? Alergia à proteína de leite de vaca. Então ele precisa de um leite hidrolisado a peptídeos, quer dizer, uma parte bem pequena, para o organismo não se sensibilizar. Né? Então o pregobin PET. Em crianças com menos de 1 ano, e também, se o bebê está em sonda, eu tenho que usar, porque aí a sonda ela vai direto pro no caso de jejum, né? Naso jejunal. Então ela não vai passar pelo estômago. Então, na verdade, eu já tenho que dar uma forma que não precise dessa passagem. E é extensamente hidrolisada, que essa proteína é hidrolisada até aminoácido. Na verdade, é absorção passiva. Absorveu, tomou, absorveu. Não precisa de processo digestivo nenhum. Não é à toa que essa latinha aí custa R$280. É o Neocate e o Alphaville. O Neocate da Danone e o Alphaville da Nestlé. Aí, faz a absorção, não necessita de nenhum processo digestivo, nada. Do jeito que tomou, o organismo absorve 100%, né? Então, vamos lá? Então, temos as fórmulas de antirrefluxo. Antirrefluxo, que é utilizado em crianças com refluxo gastroesofágico, crianças que vomita muito, né? Então, o leite de vaca é preciso de goma. Eu receber água, a goma é imediatamente hidratada, dando ao leite um aspecto engrossado. Então ele fica grossinho. E quanto mais tempo vai passando, mais grosso fica. Então quando ele cai no estômago, não volta, porque ele está grossinho lá dentro. Ele é espessado, aéreo. A gente usa muito aqui no hospital, por causa de quê? Por que será que a gente usa muito aqui? Quando as crianças com fenda. Geralmente, quando você tem fenda, ela não tem só a fenda, ela tem uma anomalia crâniofacial, né? Então, ela tem uma dificuldade de dentição, ela tem muito refluxo por causa da malformação. Então, ela precisa de uma coisa que segure, né? Essas formas anti-refluxo, elas são utilizadas em crianças com refluxo gastroesofágico. Então, o leite de vaca crescido de goma já está aí, semelhante. Ao receber água, a goma adicionada é imediatamente hidratada, dando um aspecto de engrossado. E no momento que ela é engrossada, ela cai no estômago, quanto mais tempo, mais esse processo vai se atuando e não volta. O refluxo não acontece, porque está bem em estado cremoso. Então, esse não retorna, né? Então, a goma não é digerida e, consequentemente, não aproveitada, então sendo eliminada nas fezes. Então, o organismo não aproveita e as formas de lactose, né? O leite é retirado da lactose, indicado em casos de intolerância à lactose, persistente ou transitória. Você, geralmente, as crianças, quando ela tem uma diarreia severa por muito tempo, ela tem uma intolerância transitória. Porque a lactase, ela está presente nas microvelocidades intestinais das bordas. Então, quando essa borda ela é muito danificada, essas enzimas vão embora, termina. Então, você tem que dar um tempo para essa borda se recuperar e novamente ter enzima. Então, muitas vezes a criança ela se torna intolerante à lactose transitoriamente, com o tempo. E a pessoa fala, não pode tomar leite, mas não é. A
aquilo vai passar. É uma questão de dar um tempo para o organismo se recompor, né? Não é uma intolerância a ficar sempre, né? Então, no caso de diarreia longa, durante onde ocorrem lesões na mixofilosidade intestinal. Então, eu tenho o SL, o aptamil SL, e agora os NIMs, é a lactose. Ele serve para isso também. E aí, eu tenho um caso clínico aí. MCF, 3 meses, internado com gastroenterite aguda, diarreia persistente, há uma semana de cor amarelada, fétida, com média de 6 evacuações líquidas por dia. Hoje, taxas de sangue nas fezes. Fato que um fez responsável por algo mais próximo. Febre há 2 dias. Mãe relata que iniciou há 10 dias de leite líquido no silão, muito cereais, 200 ml 6 vezes, suturada na barriga. Uso de leite materno somente no primeiro mês de vida, depois funciona 1 e após a vitamina 1. E aí, o que vocês fariam nesse caso? Qual a dieta que vocês indicariam para essa criança? Nesse caso, né? Onde vocês acham aí que houve erros ou acertos?